Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos filosofar? Vamos colocar nosso cérebro aí para esquentar? Então peço a você, dê um joinha no vídeo e se inscreva no canal. Vamos divulgar o conhecimento, né? Vamos divulgar, vamos ampliar o pensamento, que ele chegue mais longe. A aula de hoje, nós temos como base um dos livros aqui, né? É o livro do Gilberto Cotrim, Fundamentos de Filosofia. E nós vamos falar sobre quem? Eu acho que vocês estão vendo a minha camisa, vocês já devem estar tendo uma noção de quem a gente vai falar hoje. Nós já temos vídeo desse pensador no canal, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? E hoje nós vamos ver mais algumas ideias deste pensador, né? Vamos esperar o caminhão passar para diminuir um pouquinho a zoeira, para a gente não perder as ideias, né? A gravação dá nisso. Nós vamos falar sobre Friedrich Nietzsche, né? Nós não vamos falar da vida dele, eu já tenho vídeo no canal que fala um pouquinho sobre isso, eu vou colocar aí, você depois pesquise também sobre a vida dele, uma vida bastante interessante. Mas nós vamos falar três coisas. O PET, né? Nós estamos na semana 5 do PET, e nesta semana nós vamos falar três ideias assim, com base no pensamento de Friedrich Nietzsche, né? E quais são essas ideias? Primeiro, né? Dois princípios, né? O Nietzsche, ele foi um grande estudioso da cultura greco-romana, né? Ele foi um filólogo, ou seja, ele estudou a língua, né? O desenrolar das línguas, principalmente a língua grega, a língua latina. Então ele chegou a algumas conclusões com base nesses estudos greco-romanos. Ele vai dizer o seguinte, que o ser humano, né, que a construção do pensamento, ela perdeu um pouco, porque antes haviam dois princípios que funcionavam muito bem e que de uns tempos um desses princípios ele foi abandonado. Então, que princípios são esses? Ele vai dizer que é o princípio apolíneo e o princípio dionisíaco, né? O que é o princípio apolíneo? Apolíneo, com base no deus Apolo, que é o deus da ordem, que é o deus da razão, que é o deus da certeza, o deus da segurança. Então, o ser humano, ele tem que ter uma vida assim, com razão, com certeza, com segurança, com ordem, né? Ele não vai negar que deva existir isso, mas que também existe um outro princípio que rege a vida humana, que é o princípio dionisíaco. O que é o princípio dionisíaco? É totalmente ao contrário de Apolo, é do deus Dionísio, o deus Baco na filosofia romana, né? É o deus do prazer, é o deus da desordem, é o deus do caos, é da bagunça. Ou seja, nós temos que ter uma vida equilibrada entre esses dois princípios. A gente tem que ter ordem, mas a gente também tem que ter desordem. Isso de acordo com o Friedrich Nietzsche. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a partir de Sócrates, a gente estudou tanto Sócrates, né, um filósofo bastante importante, que a partir de Sócrates, somente o princípio racional foi considerado. Ou seja, o ser humano passou a ter só razão. Então tudo tem que ser baseado na razão. Tá vendo, gente? Cada pensador ele encontra elementos novos para reflexão, né? E você? O que você entende disso, né? Então, o que o Nietzsche vai dizer? Que a partir de Sócrates, a razão ela ganhou uma força muito grande. E o que ela fez? Ela podou o ser humano, porque o ser humano não é só razão. Tá joia? Aí o que o Nietzsche fez? O Nietzsche fez um estudo que a gente chama de genealogia da moral. O que é a genealogia da moral? Ele vai dizer o seguinte, a sociedade é cheia de princípios racionais. A sociedade, ela é lotada de valores, ela é repleta de valores. Mas você tem que tomar cuidado. Por quê? Os valores,
eles não são absolutos. Gente, imagina a confusão que esse homem não causou. Por quê? Né? Uma sociedade. O que a nossa sociedade quer? A nossa sociedade quer pisar em terra firme, né? A nossa sociedade, ela quer andar de maneira no concreto. E o Nietzsche vai falar o seguinte: não existe nada absoluto nesse mundo, e principalmente os valores. Por quê? Nesse estudo da genealogia da moral, ele fez um estudo histórico sobre a questão do valor, né? Inclusive a religião. Aí ele mexeu no vespeiro, né? Por quê? Ele vai falar assim, gente, a religião, ela é baseada em cultura. A cultura são ações humanas. Os valores são criações, são invenções humanas para um determinado tempo. Então não existe valor absoluto. Gente, imagina você falar isso no princípio do século XX, século XIX, final do século XIX. Você falar para uma sociedade assim, né? A sociedade inglesa era uma sociedade que a gente chama de vitoriana, e uma sociedade cheia de valores, né? A gente vê Oscar Wilde, um grande autor que foi morto por causa de valores, né? Aliás, que foi condenado, foi preso por causa de alguns valores absolutos. Então você que conhece Oscar Wilde vai saber muito bem o que eu estou falando. E o Nietzsche viveu mais ou menos nessa época aí, né? Mas, e aí o que acontece, né? O que acontece? O Nietzsche também vem falar uma outra coisa, né? Então, né? Já falei dos princípios dionisíaco e do princípio apolíneo, que ele falou que o Apolo se tornou a razão do mundo. E que, né, a segunda ideia é que não existem valores absolutos. Você concorda com isso, né? Será que dá para concordar? Será que valor é uma coisa cultural e que hoje uma coisa pode ser valor e amanhã não? Né? Estudo história que você vai poder saber me responder a esta questão, tá? E uma terceira ideia que o Pet vem trazer é a ideia do niilismo. O ser humano se chegou, né, no século XX ao que se chama de niilismo. E muitos vão caracterizar isso, vão dizer que isso é uma característica do pensamento pós-moderno. Nós estamos na era pós-moderna. E o niilismo é uma dessas características. O que é o niilismo? Nihil, né, em latim, que daí vem niilismo, significa nada, o nada. Ou seja, o ser humano chegou ao nada. Mas como, né? Se os valores, eles são relativos, não são absolutos, então, né, como se chega ao niilismo? O Nietzsche vai dizer o seguinte, que Deus, olha a frase que está no meu peito, que Deus está morto. Mas assim, não foi o Nietzsche que falou, foi um personagem, né? Assim falou Zaratustra, que disse que Deus está morto e que nós, seres humanos mesmo, que matamos Deus. Então, se Deus está morto, o que sobra? O nada. Não, é o nada, né? E o nada que gerou a ideia do niilismo. Então, o niilismo se baseia na morte de Deus. Deus está morto, tá certo? Olha, gente, isso merece um estudo profundo. Existem muitos pensadores que estudaram Nietzsche. Como eu disse, não tenha em filosofia, você não pode ter preconceito com relação ao pensamento de alguém, tá certo? E como que eu vou superar o niilismo? Gente, é buscar os valores que estão dentro de mim, as minhas próprias energias. É voltar, né, a equilibrar os princípios, né, dionisíaco e o princípio apolíneo, que são coisas que estão dentro de mim. Ou seja, as minhas próprias energias, buscar a minha própria motivação. É assim que eu vou superar o niilismo. É um encontro comigo mesmo, com as minhas próprias forças, com as minhas próprias energias. Tá certo? Ó, princípios. Apolíneo e dionisíaco, genealogia da moral e niilismo. São as ideias que nós vimos na aula de hoje. Tá certo? Peço a você que leia o material, que se aprofunde. Tá bom? Qualquer coisa estou à disposição. Tá certo? Bom dia
Boa tarde e boa noite. Até a próxima.